Fala galera, esse é mais um vídeo sobre o C3 Drain ESG4, plugin para dimensionamento de redes de drenagem e esgoto urbanos dentro do Civil 3D. Nesse vídeo a gente vai aprender a configurar uma Parts List. O que é uma Parts List? É uma lista com as peças, ou seja, os tubos e estruturas que eu tenho disponível no meu projeto. Normalmente, quando a gente vai numa loja, a loja tem um catálogo imenso de peças e não são todas que a gente precisa. A gente precisa de uma lista delas. É como se fosse uma lista de compras. O Parts List é mais ou menos isso. Nele a gente pode configurar quais são as peças que a gente vai usar. Por exemplo, eu posso querer usar tubos de concreto de seção circular, posso querer usar tubos de seção retangular. E também posso definir estilos. Por exemplo, se eu tenho um tubo redondo, ele pode ser numa cor amarela, por exemplo. E se eu tiver um tubo retangular, ele pode ser numa cor azul. Também vou configurar algumas regras. Por exemplo, tubos de dimensão 400 milímetros, por exemplo, eles devem ser conectados a caixas compatíveis. Normalmente isso vai ter aí 1 metro de tamanho por dentro. Já uma caixa de 5 metros, né, vamos dizer, um posto de visita imenso, ele não faz sentido você conectar tubos de 400 milímetros nele. Então, essas regras vão criar algumas restrições para você poder conectar esses tubos. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente fez no vídeo anterior era definir o catálogo para ser usado do C3 Drain ESG4. Para você usar o programa, não é obrigatório usar ele, tá? Mas se você não usar, vão ter algumas coisas que não vão poder ser feitas. Então, eu vou assumir que você usou o catálogo do programa, que você pode verificar aqui no menu Pipes, Set Pipe Network Catalog, e ele vai estar aqui, ó, apontando para o caminho aonde você descompactou o programa e instalou. Lembrando que é preciso reiniciar o Civil 3D quando você muda essa opção para que ele entenda o catálogo totalmente. Aí o próximo passo é Pipes, Parts List, Create. Tá? Ou chama o comando aí na linha de comando Create Network Parts List. Nessa tela você vai dar na primeira aba um nome, eu vou chamar aqui de drenagem. E na aba Pipes, eu vou adicionar os tubos. Para fazer isso, eu clico com o botão direito do mouse aqui em New Parts List e Add Part Family. Aí eu posso escolher tubos de seção circular, duplos e simples. Tem triplo também, tem umas outras opções. Eu vou ficar só com essas duas por enquanto. E tem também bueiros retangulares. Tá? No caso de você ter uma galeria aí onde a seção é maior, uma vazão maior, talvez a galeria seja mais interessante. Então eu vou colocar aqui bueiro simples retangular de concreto. É o significado desse BSRC. Tá? Ok. Isso só fez com que a família de tubos duplo tubular de concreto, simples e retangular tivesse disponível, mas eu não disse quais são os tamanhos que vão estar disponíveis. Então, se eu escolher aqui no bueiro simples, Add Part Size, eu vou ter essa lista onde eu posso escolher os tamanhos dos tubos que eu quero. Tá? No meu catálogo, eu tenho disponível todos esses tamanhos, mas, por exemplo, o de 300 milímetros não é comercialmente vendido na minha cidade, e só é vendido a partir do 400, então eu escolho 400. Aqui tem uma opção já que só existe no catálogo do C3 Drain ESG4, que informa se esse tubo é existente ou não. No caso de você estar validando uma rede existente, você vai marcar esse tubo como existente, ou seja, true. Tá? Aqui é uma rede nova, então eu vou deixar como falso. Tem uma opção aqui, ó, adicionar todos os tamanhos. Aí ele já vai adicionar todos os diâmetros. Depois a gente só filtra o que a gente não quer. Tá? Isso facilita bastante. Tem uma série de outras informações aqui que é somente leitura, você não precisa se preocupar. Tem algumas a mais aqui que é só do C3 Drain. Por exemplo, lado da esconsidade. Quando você está fazendo um bueiro de grota ou coisa desse tipo, normalmente você coloca a esconsidade do tubo lá na planta.
Essa é uma informação que só o C3D pode dar, tá? O Civil 3D sozinho não faz. Então, você pode deixar aí como indefinido, porque isso vai ser calculado pela planilha. A viscosidade do tubo também vai ser calculada pela planilha. Coeficiente de Manning, isso aqui já é padrão do Civil 3D. Então, você pode colocar aí para tubo de concreto 0,015, por exemplo, né? Tem os outros parâmetros aqui que eu vou deixar zerado, eles não importam. Tubo de queda ou degrau também é do C3 Drain, isso aqui vai servir lá no tubo de esgoto. Normalmente em tubo de esgoto tem a opção de ter tubo de queda no PV, né? E daí vai ter um texto aqui indicando que existe tubo de queda ou não. Lâmina, berço, velocidade, vazão, isso aqui tudo é do C3 Drain, tá? Então você vai colocar 0 na lâmina escoando, porque o programa vai calcular. Berço é a camada de brita ou concreto magro que você executa no fundo da vala para assentar o tubo em cima, normalmente 20 centímetros. Velocidade o programa vai calcular, vazão o programa vai calcular. Coeficiente de utilização é para rede de esgoto, lá na frente eu vou falar sobre isso, pode deixar zerado. Degrau ou queda também o programa vai calcular. A largura da vala, coloque 1 a princípio, tá? E talude da vala também pode deixar aí em... Coloque aí em 0,33. Lá na frente isso aí vai fazer sentido, tá? Mísula, isso daqui era para tubo retangular. Eu estava implementando isso, mas eu acabei deixando para lá. Então, coloque zerado aí, vai. Ok. Agora vejam só. Ele colocou todos os diâmetros aqui. E lembra que eu falei que tem alguns que não existem. Então, por exemplo, esse aqui eu vou deletar. Sim. O de 500 eu vou deletar também. E tem uns outros aqui que já ficaram meio grande demais. Ó, esses todos aqui eu vou deletar. Tá. Nessa partes list, eu também posso definir o estilo. Eu posso criar um estilo para cada um deles ou criar um estilo que sirva para todos eles. Eu vou criar um novo aqui agora, que vai ser o BSTC. Aí, o Civil 3D, ele normalmente tem estilos para serem representados em planta, perfil, seção, né? E display vai controlar os layers, como isso aparece. Em planta, eu vou escolher aí que eles apareçam inside pipe wall, e outside pipe wall e pipe end line. Eu vou colocar esses três aqui num layer específico. Vocês estão vendo que aqui ele veio já num template padrão do Civil 3D, por isso tem todos esses layers. Você pode querer começar isso do zero, tá? Não tem problema. Eu vou criar um layer novo aqui, vou chamar BSTC. E vai ser na cor azul. Pronto, criei o layer BSTC na cor azul. Isso em planta. Se eu quiser ver em 3D, como que ele vai aparecer? Ele vai aparecer um sólido. Aqui, a princípio, está no layer 0. Se eu quiser em perfil, perfil normalmente a gente mostra inside pipe all, outside e a linha de início e fim. Tá? Então, eu vou colocar também lá no layer BSTC que eu criei. Ok, ok. Claro que esse estilo você pode trabalhar ele muito mais, tá? Então, depende muito do que você vai fazer. Agora vem um passo muito importante, que são as regras. Por exemplo, se você tem um tubo de 400 milímetros, você deve ligar ele numa ala apropriada, com 400 milímetros. Já uma ala de 1 metro, por exemplo, não deve ser usada para conectar um tubo de 200. Então, você vai criar regras para isso. O Civil 3D tem uma coleção de regras para isso, tá? E você pode verificar aqui, por exemplo, tá no estilo Basic, vamos dar uma olhadinha o que é que tem nele. Ó, Cover and Slope, que é cobrimento e declividade, e Length Check, que é o comprimento máximo e mínimo. O C3D em ESG não usa esses parâmetros, tá? Porque o Civil 3D, nesse pedaço, ele peca um pouco e dependendo do idioma que você está trabalhando, isso daqui para de funcionar. Então, eu preferi abandonar isso daqui e adotar o seguinte critério. Você vai criar uma regra, normalmente, e vai chamar ela lá de BSTC, ok? E se você pedir para editar ela aqui, você vai ver que eu não tenho regra nenhuma. É para ficar assim mesmo, tá? A não ser que você queira colocar as regras do civil. Só lembre que o C3 Drain não vai usar essas regras. Então, ok, ok.
Eu vou criar aqui agora também para o BDTC, Add Part Size. Vou pedir para ele adicionar todos os diâmetros, ou posso escolher alguns. Isso aqui eu vou deixar, vamos fazer o primeiro só, tá? Eu vou fazer aqui o primeiro. Em vez de marcar aqui, eu vou escolher Inner Pipe Diameter de 400. Tem aqui um espaçamento entre os tubos, já que ele é um tubo duplo, né? Ele vai aparecer assim na label. E eu vou colocar lá o coeficiente de Manning também de 0.015. Depois dá para mudar isso lá na planilha? Dá, mas toda vez que você trocar de tubo, você vai ter que estar alterando isso. Então, é melhor já mudar aqui no Parts List, que economiza bastante tempo, tá? Esses parâmetros aqui você pode zerar tudo, ou pode deixar em 10 mesmo. O programa vai recalcular isso daqui, você pode mudar tudo lá na planilha, tá? Então, ok. Também vai criar lá um estilo, criar um novo. Eu vou chamar aqui esse aqui de BDTC, né? BDTC, para ficar diferente. Então, display, esses 3 itens eu vou colocar num layer novo, que eu vou chamar de BDTC. Vou colocar ele numa cor vermelha, por exemplo. Ok. E vou criar uma regra também aqui, criar uma nova regra que chama BDTC. E de novo vou deixar vazio aqui, tá? Eu não vou usar as regras do Civil 3D, é só o nome que importa aqui no C3 tá? Então veja só, criei lá um BDTC e criei o BSTC. Agora vamos criar uma estrutura. Adicionar a parte family, é o primeiro item, então eu tenho que colocar aí ala. Eu vou escolher essa daqui, ó, que é a mais comum que a gente vê ser executada. Tem essas daqui do DENIT de 2010, mas eu não concordo muito com essa daqui, eu prefiro essa, tá? Então eu vou usar essa daqui. Vou usar a caixa de captação, aqui o desenho é o mesmo do Civil 3D, é a boca de lobo. Vou usar também um PV retangular, que é aquele que tem chaminé, tá vendo aqui em cima que é chaminé. Ok. Vou pedir para ele adicionar aqui todos os tamanhos. Então tem tubo de 600 até 2000. Tem alguns parâmetros aqui que eu tenho que configurar, tá? Por exemplo, o coeficiente C, que deve estar em algum lugar aqui, estrutura existente, viscosidade, tubo em linha, comprimento, número, parâmetro, olha que mistério, não aparece o C aqui. Bom, deixa sem. Eu vou deixar assim por enquanto, depois a gente volta para editar. É até bom que aconteça esse tipo de erro, que depois a gente pode ver como é que corrige isso, tá? O estilo aqui eu vou criar um novo. Então aqui vai ser o estilo da ala. E em planta a estrutura vai aparecer como assim, ó, tá? Use Outer Part Boundary. Só que eu vou pedir para que ele me represente o 3D Solid também, então eu prefiro. Então, vou colocar aí no layer ala. Depois você pode criar o seu próprio template, tá? Ou copia do meu aqui, vou colocar numa cor magenta, por exemplo. Ok, ok. E em perfil também vai ser a ala. Ok. Então criei o estilo. Agora aqui a regra para a ala, ela precisa ser definida um para cada um, tá? Bom, voltando aqui. Para as alas, é importante você criar um estilo, um estilo de regra para cada um dos tamanhos que você criar, tá? Então, eu vou criar aqui para 600, ala 600. E na regra, eu não vou deixar nada. Repetindo, quando eu for fazer as regras do C3 isso vai fazer sentido. Então, criar nova, ala 800.
aqui ala 1000, ala 1200, ala 1500, 1500 milímetros, tá? E 2000. Muito bem. Caixa de captação, eu vou criar uma normal aqui. Ela vai ter as dimensões internas de 800 por 400, é uma boca de lobo simples. O runoff aqui, que é o coeficiente C, é isso que eu esqueci lá na ala, né? É 0,5. Se eu deixar os valores que estão aqui, vai ter algum problema? Olha, se você não ficar atento lá na planilha, você vai deixar passar o coeficiente C igual a 10. Então é melhor mudar. A área de contribuição também é um parâmetro que, se você não definir lá na planilha, vai aparecer esse 10. Então arruma já aqui que economiza trabalho, tá? Contribuição final inicial, isso daqui é lá para esgoto. Quando a gente fizer uma rede de esgoto, eu vou explicar isso aqui melhor. Então, criei aqui uma caixa de ligação, vou criar um estilo também. Melhor na boca de lobo, né? Então, vou colocar aqui BL Display. Vai ser no layer que eu vou criar agora aqui, vou chamar de BL. Vou colocar numa cor verde, talvez. Vou pedir para que ele achure também, isso fica bacana, tá? Vamos colocar aí predefined, line, ok, 0.01. 0.01 deve ser um número bom. Depois a gente volta e corrige se for o caso. Ok, ok. Cria um estilo de regra para ela também. BL. E PV retangular, vamos criar um também. Eu não vou configurar nada aqui a não ser o tamanho, tá? Então, a princípio, ele está ficando aqui vejamos, slab thickness é a espessura da laje que segura a chaminé, tá? Então, vamos colocar 200 milímetros. Por dentro, o PV vai ter 1000 por 1000. Aí tem um item aqui que é bastante importante, que é o floor thickness, que é a laje do fundo. Algumas pessoas reclamaram que tinha que ter o valor zero aí para que no perfil não aparecesse uma espécie de um dente. Eu não concordo com isso, tá? Então eu vou colocar 200 milímetros. Claro que isso daqui vai depender do seu dimensionamento, dos seus materiais, enfim, você escolhe. Eu estou escolhendo essas dimensões. Também vou criar aqui um estilo, que eu vou chamar de PV. Vou colocar num layer, que eu vou chamar também de PV. Observe que eu dou sempre nomes coerentes para as coisas, tá? Então, o PV está no layer PV, que tem uma regra PV, tudo PV. Se você adotar aí o critério de arquiteto, desculpe os arquitetos, tudo linha fina, linha média e linha grossa, isso não funciona, tá? Engenharia tem que ter alguma coisa que é fácil de entender. Para a regra desse PV, também vou criar um novo aqui, então, PV 1000. Eu vou dizer a dimensão aqui, porque isso vai ser importante lá na frente, tá? Então, ok, ok. Criei a parts list, vamos dar uma olhadinha nela de novo. Pipes, parts list, edit, drenagem. Tá aí, ó, pipes com uma série de tubos, estruturas com uma série de estruturas. Ok, agora vamos ver como é que cria as regras do C3 Drain ESG 4. Para fazer isso, eu suponho que o programa já esteja instalado. Se não tiver, olha o tutorial de como instala. E vocês vão usar este comando aqui, ó, editar regras. Ele está disponível aqui, também está disponível aqui, regras e estilos, editar regras. Ele vai perguntar, selecione um tubo ou estrutura ou clique Enter para editar todos. Clica Enter. Vai aparecer essa tela aqui, ó. Agora veja só. Lembra que a gente criou estilo de regra para ala 800, 500, 1000, 1200, 1600. Agora olha só essa telinha aqui do lado. Alas
normalmente não aceitam degrau, tá? Então, a gente vai colocar que o degrau máximo é 0. O degrau mínimo é 0, então não pode ter degrau. Ressalto. Ressalto é como se fosse uma caixa de acumulação de areia que existe dentro do PV. Tá? O tubo de saída ele sai numa cota um pouco maior do que a cota de fundo da caixa. Isso faz com que a areia se acumule no fundo e não fique acumulando dentro do tubo. Tá? Então, o ressalto também vai ser 0. Agora, para a ala de 800, a altura máxima que ele comporta é 0,8 metros. Tá? Eu vou repetir esse 0,8 para todos aqui, porque é uma ala simples, né? Tubo simples. A vazão você pode definir aqui, se você já tem um estudo de quanto essa boca consegue engolir, mas eu não sei, então eu vou arbitrar aí 1.000 litros por segundo. Tá? Ala de 1.500 também vai ser agora de 1,5 metros. Veja que o programa entende unidades, tá? Então, se você colocar 1.500 milímetros, ou melhor, milímetros com letra minúscula, né? 1.500 milímetros, ele vai entender 1.500 milímetros. Se você colocar 1,5 metro, ele vai entender 1,5 metro. Então, é muito importante essa questão das unidades, ok? Para a ala de 1.000, é 1.000, 1.000 milímetros ou 1 metro. Agora, o que significa isso daqui? Ó, tubos em paralelo. Essa aqui é uma ala simples, então ela só admite um tubo conectado a ela. Se fosse uma ala dupla, ela iria conectar o BDTC e não o BSTC. Então, tem que tomar muito cuidado nisso, ok? A ala de 1.200 é para tubo de 2.000. Ó, 2 metros, né? Não 2.000 metros. Tubo simples também, a vazão aqui eu não tenho certeza, mas vamos chutar aí, sei lá, 3 metros cúbicos. Como é que escreve metro cúbico? Metro cúbico por segundo, tá? A ala de 600 é 0,6. Altura máxima. A mínima eu vou colocar de 0,4, porque o tubo de 400 também vai conectar aqui, tá? Voltando. A ala de 1.600, então eu vou colocar aqui a largura máxima é 0,6 metros e largura mínima de 0,4. Tá? Veja que o programa ele é bastante amigável nessa parte de editar as coisas. Tá? O tubo de 1.000, ele aceita a altura do tubo de 800, porque esse 1.000 é interno. Tá? Então, você vai colocar 0,8, por exemplo. Altura mínima, eu vou colocar que é para o tubo de 400, ou melhor, de 600. Posso colocar de 400 também, não tem problema. Vou colocar aqui, então, 0,8 e 0,4. Também é para tubo simples. A vazão de entrada aqui, isso aqui não importa muito, tá? Porque não vai entrar vazão no PV pelo PV, vai entrar pelos tubos que estão conectados ao PV. A ala de 1.200 é 1.200, ou melhor, 1,2. Altura mínima 1,2. Altura máxima 1,2. 1,2. Olha que legal, quando você estiver lá na planilha editando ela, precisou substituir um tubo de 400 por um tubo de 800, porque a vazão é muito grande. O que você tem que fazer com os PV? Você tem que colocar um PV maior. O que você tem que fazer com a ala? Você tem que colocar uma ala maior. Se essas regras estiverem bem definidas, o programa faz isso sozinho. Tá? Então, é bem bacana você configurar isso daqui bem direitinho, com bastante calma, com bastante cuidado, para que não tenha nenhum problema. Aqui a gente esqueceu que o PV pode ter um degrau dentro dele, ó, de 1,5 m, por exemplo. Isso aqui vai depender muito da prefeitura, do órgão que vai validar o seu projeto, enfim. A princípio, aqui no Brasil, a gente não usa aquela ideia do ressalto, tá? Da caixa de acumulação de areia dentro do PV. Então, eu vou deixar assim.
Voltando. Então, para o PV, eu vou deixar o ressalto aqui a princípio zerado. Tá? A boca de lobo também vai ter um degrau máximo, um degrau mínimo. Ela também poderia ter o ressalto. A seção de tubo que se conecta a uma boca de lobo não vai ter 1 metro, vai ter 40 centímetros, tá, na boca de lobo. No máximo 60. Então eu vou colocar aqui ponto 4 e vou repetir. Ok? A vazão de entrada de uma boca de lobo é alguma coisa aí de 80 litros por segundo, se for uma boca de lobo simples. Agora os tubos. O tubo BDTC pode ter um cobrimento máximo de tanto, isso daqui vai depender do tipo do tubo, né? Se for um CA1, um CA2, vai ter um cobrimento mínimo também. Aqui vale aquela regra de 1,5 vezes o diâmetro, ou dependendo do tubo, se for um tubo reforçado, é a história toda. Então, eu vou colocar 1 metro. Tá? Declividade máxima. Bom, vai depender do tubo. Então, máxima, vou colocar 15%, declividade mínima 0,5%. Verificar a declividade. Tem uma regra em Campinas que diz que se o tubo tem 1%, de declividade, o tubo imediatamente ajusante desse não pode ter menos de 1%. Eu não sei que regra é essa, mas enfim, lá tem, então está aqui. Tá? Se você tiver em Campinas, use, se não, deixa não mesmo. Extensão máxima do tubo, por causa de manutenção, aí 150 metros, ou extensão mínima, não tem tubo com menos de 1 metro, então deixa esse valor aí. Eu tomei o cuidado de já deixar os valores padrões assim razoáveis, tá? Largura da vala, isso daqui é importante na hora de fazer a escavação. Então, 1 metro. Depois o programa pode recalcular isso, tá? Tubo de queda. Se você olhar aqui e não souber o que significa, olha na descrição que aparece aqui embaixo. A maior altura em que se dispensa o tubo de queda. E essa regra aqui é para tubo de esgoto, tá? Então, pode ignorar ela na drenagem, tá? Velocidade 5 metros por segundo e mínimas 0,75. Então, essas são as duas regras que eu editei. Pronto, está criada a nossa partes list. No próximo vídeo eu vou ensinar como fazer o lançamento e começar a usar os comandos para edição da rede que aparece aqui no menu do programa. Tá? Então eu vou poder numerar a rede, eu vou poder definir um alinhamento, eu vou poder definir um offset para as caixas em relação ao eixo da rua, e tem uma série de ferramentas. Então aguarde o próximo vídeo, senão esse daqui fica muito extenso, beleza?